aquilo que você chama de guerra regional, né? Uhum. Hamas, Israel, aí vem Hezbollah, Palestina, Houthis, chegamos no Irã. Isso. E aí eu fico surpreso quando eu vejo que Israel bombardeia territórios iranianos e o Irã quieto. Quer dizer, tem lançamento de foguetes, mas o sistema de defesa de Israel bloqueia, nada passa, e nem o Irã usou, ou se sabe que o Irã usou uma arma mais poderosa, mais potente ou mais eficiente contra Israel, e dizem que o Irã até teria. Bom, que avaliação você faz nesse momento deste conflito, quando sai do ambiente de Hezbollah e Hamas e chega em Israel e Irã? Ali é um conflito mais ainda problemático, porque ele tem um elemento religioso, fanático, extremista. Se você olhar bem, né, assim, o que o Irã tem contra Israel? Qual relação? Não tem essa relação, não tem fronteiras, não fazem fronteiras, não tem fronteira terrestre contígua. Não tem porquê o Irã entrar nessa animosidade contra Israel e simplesmente dizer, não, ele está defendendo os palestinos. Não, você não faz tudo isso por defender alguém, sendo que não são da mesma etnia que a sua, não são da mesma vertente religiosa que a sua, porque nós temos uma divisão entre sunitas e xiitas, nós temos as divisões étnicas de árabes e persas e turcos. Então, não é assim. Se os próprios árabes sunitas não estão defendendo os palestinos ferozmente, me desculpe, esse não é o projeto do Irã. O Irã está preocupado só numa expansão territorial, numa expansão política de poder e tem um elemento religioso que pauta muito dessas decisões. Um elemento fanático que entende que o grande problema do mundo é os Estados Unidos, Israel é o mini Estados Unidos ou o pé dos Estados Unidos dentro da região deles. Isso traz um agravante maior, porque quando a gente fala de guerra, você sempre tem um elemento de racionalidade. Até onde você vai? Quanto que custa para você perder a sua vida? Agora, se você está lidando com um suicida, a conta racional não funciona, porque você não está preocupado se você vai perder a vida. E por isso eu acho esse conflito mais perigoso. Mas, também, por outro lado, o Irã, ele tem medo de ser... O regime iraniano tem medo de ser derrubado. Por isso que ele não respondeu. Porque ele sabe que se escalar, vai chegar uma hora que os Estados Unidos vai entrar na guerra. Quando os Estados Unidos entrar na guerra, não vai ser uma guerra só para destruir as baterias antiaéreas iranianas. Mas vai ser uma guerra que o objetivo vai ser derrubar o regime. E resolver um dos grandes problemas. Não que necessariamente... uma guerra para derrubar o regime resolva isso, porque a gente viu o que aconteceu no Iraque e em outros lugares. Derrubar um regime cria vácuo e cria mais instabilidade. Mas, já que estaríamos em guerra, esse pode ser o objetivo. Eu vejo ali um lugar muito mais perigoso, porque a ameaça terrorista ela afetou o Ocidente, né, a Europa e os Estados Unidos, desde o começo do século XXI. Aliás, o século XXI começa em 2001 com o ataque de 11 de setembro. O maior ataque terrorista da história. E o Irã simboliza tudo isso, financia esses grupos. Onde antigamente a gente tinha os sauditas financiando, e aconteceu uma transformação nesses últimos 20 anos. Os países árabes não querem mais isso. Eles querem riqueza, eles querem desenvolvimento econômico, eles estão vendo resultados acontecer com vizinhos menores, falando, pô, vamos fazer a paz. Tanto que Egito já fez a paz com Israel, Jordânia também, e a Arábia Saudita estava em vias e o Irã tentou... conversando. Isso, então, por mais que eles ainda sejam religiosos, o governo desses países não quer mais viver desse jeito. Mudou. O que aconteceu em 2001, né? A família Bin Laden, o Bin Laden na Arábia Saudita e o dinheiro de todas as fundações e instituições religiosas financiando aquele terrorismo, isso já não é mais desse jeito. E quem sobrou fazendo isso é o Irã. Então, o Ocidente precisa ser muito duro com o Irã, muito duro com o Hezbollah, muito duro com a Hamas. Se não fizer isso, você está abrindo um flanco e um espaço para que esse tipo de ideologia seja defendida dentro desses países, que é o que a gente já assistiu. Uma coisa é você
se preocupar com os palestinos, outra coisa é você sair vestindo a bandeira do Hamas. Em Londres, em Paris, em Washington. Isso é muito grave para o Ocidente como sociedade, como civilização. Esse é um sinal de que a sua identidade ocidental, de Estado de Direito, de liberdade individual, de respeito às mulheres, ela já não é mais o mais importante. O mais importante é você defender uma ideologia de uma religião ou de uma vertente de uma religião fundamentalista, né? Aqueles que são extremistas, e incorporar isso no seu dia a dia que não tem nada a ver com aqueles. Agora, a criação de um Estado palestino, ou a criação na prática, porque teoricamente já foi criado há muito tempo, de um Estado palestino, seria um caminho para se tentar solucionar isso, ou pelo menos isolar grupos que você está relatando aí, que a gente sabe que são grupos mais radicais, que têm posições religiosas e militares contrárias a Israel, ou a criação do Estado palestino necessariamente não resolveria o problema? Não resolveria o problema na escala maior. Não resolveria. Assim, o conflito hoje, ele é... Hoje, nem hoje, né? Mas nos últimos tempos ele era um conflito muito mais israelense-palestino. No começo, quando foi criado os dois estados, que os árabes não aceitaram, o conflito ele era árabe-israelense. Ele já não é mais árabe-israelense. Por quê? Como eu falei, Egito, Jordânia, aí Acordo de Abraão, aí a Arábia Saudita, que era o último que faltava. Então, os árabes já não estão mais querendo isso, já aceitaram, reconheceram que Israel vai existir, vai estar lá. Agora, os palestinos ainda têm um problema com Israel. E esse é um problema mais difícil, mas ele não é todo o problema do Oriente Médio, porque aí tem o projeto iraniano, que não é nem um projeto árabe, mas é um projeto fundamentalista persa. E tem também Turquia, que cada vez mais se torna mais agressivo, mais dúbio, mais em cima do muro, tem um pé na OTAN, é um membro da OTAN, mas assim, é um grande aliado do Putin, se tornou um grande inimigo de Israel, cada dia mais. Então você tem projetos ditatoriais, né, tanto do regime iraniano quanto da Turquia, que na verdade eles têm projetos ambiciosos, hegemônicos, regionais. E a resolver a causa palestina não vai resolver esses projetos desses outros países. Vai diminuir a chance deles usarem isso como um bode expiatório e como uma ferramenta para justificar o financiamento desses grupos. Mas aí a gente também vai ter que lidar com uma situação que é muito complicada. Como é que você se livra do Hamas? Como é que se livra do Hezbollah? Para que o Hezbollah existe? Ele não está lutando a causa palestina, ele não é palestino. Não. Então percebe? Mas ele está ali, ele está querendo entrar em guerra com Israel. A troco do quê? Não, porque tem um pedaço na fronteira da Síria. Pô, mas você não é a Síria, você é o Líbano. Percebe? Então, na verdade, não adianta. Se a gente não se livrar dessas organizações fundamentalistas radicais, o problema vai continuar existindo. E elas vão ser sempre ferramentas para esses outros projetos maiores. Do Irã, no caso, eventualmente da Turquia, sei lá, para onde ela quiser ir. Me parece que os países árabes realmente perceberam que eles têm que lidar com outras coisas. Neste momento, há uma situação de respiro entre as agressões, os bombardeios entre Irã e Israel, né? E o amanhã, isso volta ou se encerra aqui e continua sem resolver nada? Estou falando de Irã e Israel, né? A gente cruzou linhas, né? Linhas vermelhas. E chegamos em lugares que a gente nunca tinha chegado. Nunca teve trocas de ataques de mísseis e bombardeios entre Irã e Israel na história. Exatamente. Então isso é uma novidade. Então a gente já está num lugar mais perigoso. Ao mesmo tempo, o Irã também tem cautela porque ele não quer correr aquele risco que eu acabei de te explicar. Eu acho que com a formação do eixo das ditaduras e todas essas outras situações acontecendo em vários lugares do mundo, você vai dando incentivo para que cada um desses países se torne mais ousado, mais agressivo e mais assertivo. Não é por um acaso que o Maduro
decidiu que ele quer invadir a Guiana, essa altura do campeonato, neste contexto de mundo. É porque ele está olhando e falando, eu tenho aliança, eu tenho amigos. E parece que é aceito e normal fazer isso. Afinal de contas, o Ocidente não foi lá lutar na Ucrânia, ajudando a Ucrânia contra a Rússia. Afinal de contas, o Ocidente está batendo cabeça se deve se defender Israel a qualquer custo. E assim por diante. O Trump mesmo, outro dia levantou. Estados Unidos tem a obrigação de defender Taiwan? Os Estados Unidos não tem a obrigação de defender. Ele falou algo nessa linha. E aí o Maduro e outros começam a olhar e perceber, a gente pode testar, né, ir um passo a mais, querer algo a mais. Eu não acho que a situação com o Irã está resolvida. Ela está adormecida e em breve a gente vai ver novos confrontos. Até porque você colocou uma coisa que muita gente às vezes levanta, né? Não, mas Israel está seguro porque o seu sistema de baterias aéreas está se defendendo. Foi exatamente essa lógica e esse raciocínio que permitiu que acontecesse o 7 de outubro. Uma superdependência na tecnologia não é segurança quando você tem um inimigo que fica lançando foguetes a você toda hora. Então, Israel também não está vivendo um novo paradigma. Um paradigma de não dá mais para eu gerenciar essas situações. Eu tenho que ter certeza que elas estão resolvidas. E o que é ter certeza? Tem que derrubar o regime. Tem que impedir o Irã de ter uma bomba atômica. Se o Irã tiver uma bomba atômica, os passos que nós estamos de uma terceira guerra mundial, eles se encurtam demais. Então Israel vai acabar... Israel não vai só parar agora. A não ser que, claro, o Hezbollah realmente pare de lançar foguetes, o Hamas entregue as suas armas, devolva os reféns, o Houthi pare de lançar mísseis até Israel e o Irã pare com o que está fazendo. O que a gente sabe que não vai acontecer. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.